Na Cortina do Tempo. Edgar Armond. Este livro revela um conjunto de acontecimentos que caracterizam os últimos tempos da civilização Atlante. Preâmbulo. Neste livro não há preocupação de caráter especulativo sobre a existência ou não da Atlântida. Já nos referimos a este problema em obra anterior. Os Exilados da Capela, por outro lado, existem obras especializadas, de autores respeitáveis, que debatem o assunto com autoridade e proficiência. Aqui atemo-nos ao aspecto espiritual, narrando os fatos ocorridos nos tempos pré-históricos, nos dias derradeiros que antecederam o afundamento daquele continente, mas, sobretudo, focalizando o modo pelo qual realizou-se a transferência, para a região sul da futura Europa, das tradições religiosas e dos conhecimentos que formaram a civilização atlântica e foram o legado da quarta raça-mãe às gerações que vieram depois. Considerando a natureza da obra, julgamos útil oferecer mais alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, um instrutor desencanado, que viveu em nosso país há várias décadas e serve agora em uma colônia do umbral médio, atendendo ao convite de um companheiro, vem verificar as atuais atividades doutrinárias em nosso estado de São Paulo. Observa, examina, anota o que vê, principalmente no setor de evangelização, na forma pela qual é feita, há vários anos, por importante instituição da capital. Depois copia dos arquivos etéreos a gravação referente a uma das aulas a que assistiu e retransmite-a, por mediunidade telepática, desdobrando-a e acrescentando-lhe detalhes pouco conhecidos, que permitiram a composição deste livro. Em segundo lugar, uma advertência: esta obra não tem caráter propriamente doutrinário espírita, é mais uma descrição histórico-espiritual sem base em documentação outra que a mediúnica, tantas vezes suscetível de aceitação ou de recusa. Contém referências a tradições de espiritualismo em geral, mas não se afasta dos princípios e postulados espíritas que nela predominam e se acham expressos em fatos, conceitos e fenomenologia descritos no texto e que, no último capítulo, se reafirmam na descrição de suas características cósmicas e sua destinação religiosa em nosso planeta. Não é, portanto, uma obra espírita, mas, se convierem, uma obra para a cultura espírita, cujos padrões de dinamismo realizador têm bases firmes em nosso país e, dentro dele, sobretudo, em nosso estado, cultura que se caracteriza pela capacidade de observação, investigação e formação de juízo próprio, racional e isento de sectarismo sobre verdades novas que devam incorporar ou não ao corpo da doutrina, em respeito ao seu caráter evolucionista e de âmbito universal. Conhecer tudo e aceitar o melhor, o mais perfeito e verdadeiro, eis um dos postulados da doutrina dos espíritos. Alguns dos nomes aqui citados somente o são para efeito narrativo, sobretudo nos diálogos. E, por último, aqueles que não julgarem aceitáveis os fatos aqui narrados, facilmente poderão descartá-los para o campo da imaginação, conquanto esta de tal forma se confunda com a inspiração, que não se pode dizer qual das duas é a mais verdadeira. 1. Potência espiritual. A instituição estava situada na grande avenida que, como um anel, circundava o coração da cidade, da trepidante metrópole batizada, desde há 4 séculos, com o nome do grande apóstolo dos gentios. No conceito dos mentores espirituais com os quais convivi naqueles poucos dias, ela era designada, indiferentemente, como Casa de Bezerra ou Casa de Ismael. Em pouco mais de 2 décadas, pelo que vi, ela se transformara numa potência espiritual e se projetava no cenário espírita da grande nação sul-americana como expressão marcante e um padrão de atividade espiritual legítimo, de organização perfeita e de firme e inspirada liderança. 3 corajosas e relevantes iniciativas dali partiram, que exerceram profunda e ampla influência na expansão do movimento espírita nacional, a saber,
O caráter iniciático que se imprimira ao movimento com a criação de escolas, cursos e práticas doutrinárias de predominância evangélica. A unificação doutrinária que, conquanto não terminada por lastimável ruptura do impulso inicial, recebeu, todavia, a competente orientação e rumo, e o marco divisório que se plantará entre práticas e atividades de natureza inferior que se mesclavam à doutrina, numa simbiose nociva à sua finalidade redentora. Vencidas, mesmo em parte, essas batalhas, com as armas do esclarecimento e do amor, a grande instituição refugia agora, destacadamente, no cenário espiritual da pátria do Evangelho, como um foco brilhante que se projeta na terra e no céu, atraindo e irradiando luzes e bênçãos. 2. O convite. Foi na colônia Céu Azul, onde me encontrava em estágio de aprimoramento, que recebi o fraternal convite de Gesiel, que desejava, como disse, apresentar-me algo novo e diferente no setor do esclarecimento das almas e da evangelização. Pressuroso acudirei, e ali estava agora meditando sobre o passado, enquanto o ruído intenso e a agitação ininterrupta da cidade me causavam desconforto e angústia com textura psíquica. Naquele mesmo dia, atendendo ao emprazamento de Gesiel, meu generoso hospedeiro, às 7 horas da noite já estava preparado para comparecer à inauguração de um curso doutrinário de transcendente significação. A grande metrópole deslumbrava de luzes. Do alto, onde me encontrava, podia abranger um amplo ângulo de visão e, por toda parte, o espetáculo era o mesmo: luzes, movimento e rumor surdo e constante, que penetrava tudo e fazia vibrar até mesmo os alicerces das construções ciclópicas. A ininterrupta caudal de veículos enchia as ruas, e os anúncios luminosos nas fachadas e nos terraços dos grandes prédios, uns permanentes, outros intermitentes, formando sentenças, figuras, símbolos ou transmitindo mensagens e notícias de todo o mundo, completavam o panorama multiforme e agitado da metrópole, àquela hora de encerramento de suas atividades diurnas. O excesso de luz e de movimento, por outro lado, contrastava fortemente com o escuro do céu sem estrelas e com o silêncio dos espaços siderais, completamente alheios ao tumulto inferior que afirmava, exuberadamente, o predomínio dos valores materiais e transitórios do mundo terreno. Mas, na realidade, essas coisas todas não me eram estranhas. Ali estivera eu também, há algumas décadas, lutando naquele ambiente uma alção para o triunfo dos valores espirituais, no esforço tenaz e contínuo da difusão do evangelho cristão, mas agora era um simples visitante, sem qualquer filiação religiosa, separado de tudo aquilo pela cortina vibratória da morte. Podia sentir agora, muito mais profundamente, o quanto era grosseira e ilusória toda aquela trepidação, aquela ânsia desenfreada para a conquista de bens materiais perecíveis. Por mais que se apure a sensibilidade, por mais que lave o coração nas águas amargas do sofrimento, poderá ao ser encarnado fazer ideia do quanto pesa, escurece e empana a verdade, conquanto seja em si mesma muito útil a massa grosseira do corpo de carne. Somente morrendo e ressurgindo se poderá encarar essa verdade, face a face, pelo menos em parte. Mas ao mesmo tempo considerava que valor centuplicado não adquiria no meu julgamento o esforço daqueles que ali, naquele formigueiro humano, ou melhor dito, desumano, se mantinham alheios ao tumulto, às ambições, firmes nas tarefas, quantas vezes obscuras e desprezadas, de propagar as verdades da vida espiritual e exemplificar com extremos sacrifícios os ensinamentos de Jesus, o divino pastor do imenso rebanho humano. Enquanto o movimento da cidade crescia de vulto com o assalto aos veículos de transporte, esses pensamentos transitavam-me pela mente, como nas telas brancas das fachadas iluminadas os anúncios e notícias que vinham de muitas partes. Mas, subitamente, a vibração mental de Gesiel interveio, dominando minhas cogitações momentâneas.
Estou à tua espera na portaria. Se te apraz, podes descer. E, no mesmo instante, antes mesmo que respondesse, veio-me a mensagem amiga, jamais esperada, que me aqueceu o coração. Dentro de um instante também estarei contigo. Iremos juntos. Duas mensagens de fraternal carinho que me encheram de pura alegria. 3. Reencontro. Por mais depressa que acudisse ao chamado, nossa amiga ainda nos antecedeu no salão de entrada. E como era linda, meu Deus! De uma beleza imaterial, translúcida, luminosa e viva, e que felicidade sentia eu com a certeza do seu afeto. Com ela eu crescia sobre mim mesmo. Tudo isso lhe disse no mesmo instante, perguntando, vejo que estás muito acima de mim, olho e vejo a luz que te envolve, e por que, então, me distingues com tua atenção? E que valor tenho eu, para merecê-la? Ela olhou-me demoradamente, séria e, vindo para junto de mim, tomou-me a mão e disse, vem comigo e terás a resposta à tua pergunta agora mesmo. E, num breve instante, rápido como a luz, subíamos de mãos dadas a escadaria majestosa de uma repartição do etéreo, no cimo da qual penetramos em um grande vestíbulo, para o qual se abriram várias portas em semicírculo. Não cheguei a perceber onde estávamos. Era uma sala amplamente iluminada, repleta de móveis próprios para fichários. Uma funcionária solícita nos atendeu logo e, entregando a minha companheira uma pasta amarela com fecho dourado, conduziu-nos a um gabinete isolado, à direita. Ali nos sentamos confortavelmente enquanto a funcionária se retirava. Estendendo-me a pasta, ela disse, lê o que aí está e vê se compreendes. Comecei a ler extremamente curioso e vi logo que se tratava de um capítulo, em continuação a outros anteriores, muito antigo. E a leitura prendeu-me logo. No cabeçalho estava indicado o nome de minha amiga e o documento era um relato sucinto de muitos anos de vida trabalhosa, sacrificada, torturada, mas sempre benéfica à coletividade, em todos os sentidos, vida que elevou aquele espírito às culminâncias da colaboração nos setores altos, inclusive no Brasil, a futura pátria do Evangelho, em cujo plano espiritual estávamos agora, quantos de nós, vivendo compromissos severos. Antes mesmo de devolver a pasta, estava eu beijando-lhe a fímbria da túnica, mas sem compreender ainda a parte que me dizia respeito naquele relato edificante. Como que lendo na minha mente aquela dúvida, ela acrescentou, observa agora, e, ao dizer isso, acionou uma pequena alavanca que emergia de uma tampa envidraçada de um pequeno móvel corrediço, na forma de uma pequena mesa, que havia puxado para nossa frente. Imediatamente, sobre uma estreita tela branca, começou a transitar uma espécie de filme colorido, mostrando paisagens estranhas, na aparência muito antigas, de um mundo diferente em que ela, a minha adorável companheira e um outro espírito apareciam sempre juntos, episódio a episódio, vida após vida, através de milênios, desde a velha Atlântida, com a quarta raça legendária, lutando juntos, sofrendo juntos, ora encarnados ora desencarnados como pais, filhos, esposos, em muitos países diferentes e diferentes épocas da vida humana na Terra. E por fim os fatos de uma das últimas encarnações na Terra, que coroou sua vida espiritual. As figuras foram regredindo, fundindo-se umas nas outras, apagando-se, permanecendo na tela somente os dois espíritos, nós mesmos que ali estávamos, numa estreitíssima ligação de intimidade e de amor espiritual inalterável que durava milênios. Quando a tela escureceu e me voltei, seus olhos, muito lúcidos, luminosos e doces, me fitavam emocionados, e que dizer de mim? Descansei minha cabeça sobre seus joelhos e chorei de alegria e de incontida emoção. Aquele instante de felicidade compensava tudo quanto houvera antes, esforços e frustrações, sofrimentos, terrores e mortes, para só deixar lugar àquela alegria tão rara que somente o coração poderia sentir, julgar,
interpretar, valorizar, jamais a mente. Disse ela, o homem nasce e renasce, morre e ressuscita na terra, trabalha, sofre, constrói cidades, edifica seus lares e cria seus filhos e supõe que tudo isso são coisas sólidas, permanentes. Mas o verdadeiro lar, a verdadeira família, a verdadeira pátria só se encontram após a morte, nos páramos azuis do espaço infinito. E com que alegria, quando, enfim livres, volitamos por ele para rever, ansiosos, rostos amigos, para estreitar ao coração entes queridos que as alternativas das reencarnações distanciaram às vezes, mesmo, diluíram no espaço e no tempo, sabe Deus desde quando. Vamos agradecer ao Senhor, alma de minha alma, a felicidade deste momento, a alegria deste reencontro, nestes planos abençoados de luz e de amor. E silenciamos agradecendo até que ela exclamou de novo. Quantas vezes, séculos tormentosos nos têm separado, quando descíamos aos mundos densos, que exigiam afastamentos demorados. Mas, também quantas vezes, como agora, nossos corações bateram juntos, num mesmo ritmo de esperança e de temor, nos intervalos felizes. Muitos caminhos percorremos juntos e muitas lágrimas vertemos, de funda saudade e tristeza, mas, como sorríamos quando nos víamos de novo e de novo nos atirávamos aos braços um do outro. E agora, perguntei receoso, por quanto tempo viveremos ainda assim? O Senhor nos permite agora um estágio mais prolongado de repouso, após as últimas refregas que sustentaste na terra, como ceareiro fiel. Teus atos foram pesados e medidos e achados bons, e o prêmio é o repouso momentâneo e a certeza de tarefas mais importantes em seguida. E até quando essa agonia permanente de esperar? Enquanto o nosso planeta não se transformar em mundo regenerado. Haja paciência, então, mas, para mim, o prêmio esplêndido, muito acima do que possa merecer, és tu mesma, tua preciosa companhia, tua deliciosa presença, o gozo bendito do teu afeto. Não exageres assim, respondeu ela, acima de nós está o Senhor e para Ele é que devemos reservar o melhor de nossos corações e de nosso espírito. Que o seu nome seja louvado agora e para sempre. Repete comigo, meu amado, mais uma vez, que seu nome seja louvado para sempre. E pensei, com emoção, nos tempos em que estava encarnado quando, nos momentos de dificuldades ou de aflição, que eram muitos, voltava meus pensamentos para aquele mesmo Espírito amado que ali agora estava pedindo o auxílio que nunca faltava e como, de certa forma, me enviava mensagens de encorajamento, ternura e conselho. Agora que já sabes quais os laços que nos prendem um ao outro, tornou a sorrir, resta ainda alguma dúvida em teu espírito? Sim, tenho ainda dúvidas. Sinto aborrecer-te, mas tenho. Quais serão? Basta olhar para ver, tua condição espiritual é muito superior à minha. Desvendaste-me agora um horizonte tão belo, por força deste amor que nos une, que não suportarei mais qualquer separação. Perder-me-ia na tristeza, se te afastasses novamente. Enquanto falava, vi como o seu semblante decaiu, tornando-se séria e pensativa. Não é a primeira vez, como já vimos, que isto acontece. Foram muitas as vezes, foi sempre assim, pois estas são alternativas da luta evolutiva. Considera também que há sempre diferenças entre condições evolutivas individuais. Mas posso afirmar que as tuas últimas atividades na Terra fizeram-te adiantar muito. Depois, tomando-me as mãos carinhosamente ajuntou, viveremos juntos aqui por algum tempo e depois a mão do Senhor nos indicará novos rumos e novas tarefas dignificantes, e para elas estás agora muito melhor preparado. Mas aquieta o teu coração e voltemos para junto de Josiel. Levantamo-nos e voltamos. 4. Novas surpresas. No saguão de entrada reunimos-nos de novo e Josiel nos apresentou a outros companheiros desencarnados, alguns de passagem,
outros ali fazendo estágios de observação e estudo, e formando um grupo numeroso penetramos no grande salão de conferências, a essa hora já lotado, sobretudo pelos alunos da escola de aprendizes do Evangelho. Permanecemos a um lado, observando, e pude notar desde logo a forma curiosa como se separam e como se apresentam nos agrupamentos humanos as diferentes esferas vibratórias. Interpenetravam-se, sobrepondo-se umas às outras no mesmo espaço, cada uma conservando sua forma, coloração e tonalidade vibratória. Era um espetáculo interessante para ser visto. O plano material, nos mundos encarnados, ocupa sempre, como é natural, a posição inferior e, daí para cima, as diferentes esferas se localizam segundo a natureza e elevação fluídica de cada uma e assim se agrupam dentro do panorama geral. Veja-se como as cores se apresentam no arco-íris, cada uma na sua classe e na sua faixa vibratória e as faixas se interpenetrando umas nas outras pelas emanações áuricas. Nos agrupamentos humanos os indivíduos se enquadram às faixas que correspondem à sua tonalidade vibratória individual e, somente depois das ligações feitas, no nosso caso, após a preparação e a prece da abertura, é que o ambiente se estabiliza, se acomoda à sua situação definitiva. Curiosa não também a disposição das entidades espirituais presentes no salão, todas agrupadas segundo as origens, as filiações comunitárias. Ali estavam hindus, bronzeados, com seus turbantes coloridos, fechados com broches reluzentes, calças estreitas e dolmas caídos até quase em cima dos joelhos, chineses com túnicas amplas, botas enfeitadas com dragões de cores vivas e gorros escuros, guerreiros, os cruzados de Ismael com armaduras antigas e altos montantes, árabes com albornozes brancos e calções largos, fechados nos tornozelos, egípcios e tibetanos, com trajes característicos e os chamados filhos do deserto, descalços, látegos na mão, índios americanos do norte, com penachos imponentes caindo até o meio das costas, e índios brasileiros, das mais variadas tribos, com seus arcos e flechas coloridas, e incas do Peru, com seus símbolos solares no peito, e os irmãos da esperança em sua indumentária de franciscanos, e os ramatianos, da cruz e do triângulo, e as suaves entidades femininas que traziam uma cruz azul como emblema, e as do trevo das três folhas, com túnicas coloridas e turbantes brancos e muitas outras, que ali se achavam lado a lado. Imóveis, em profundo recolhimento, cada uma delas com seu dirigente à frente. Imaginei comigo mesmo quantos dos encarnados ali presentes não pertenceriam também àquelas fraternidades. Ao penetrar no salão percebemos o índice de pureza vibratória da assistência, pois grande parte de seus membros se ligava diretamente às faixas altas do nosso próprio plano espiritual, eliminando, quase, a fronteira que separa o mundo espiritual do terreno. Percebendo nossa admiração, a gentil companheira explicou. Por que se admiram? Estamos em reunião privativa de uma fraternidade de iniciação popular espírita, e o ideal do discípulo é o esforço pela verdade maior. O que fazem para se evangelizarem é realmente comovedor e, quando se reúnem como hoje, em atos de maior elevação mental, vibram intensamente, produzindo os efeitos maravilhosos que tanto nos surpreendem. Sim, responderam alguns, realmente nos surpreendemos, não por ignorarmos a existência desta fraternidade de discípulos cujo nome repercute bem alto no céu, mas por ter avançado tanto e por desconhecermos sua organização e métodos de trabalho. Outro disse, tenho acompanhado mais de perto seus trabalhos e posso atestar que os métodos são originais, altamente espiritualizantes. Mas antes que o diálogo prosseguisse, nossa atenção foi desviada para a tribuna, onde assomaram uma figura simpática e austera, ao mesmo tempo em que o dirigente do trabalho se preparava para iniciá-lo. Desde o início notamos também diferenças de sistema em relação a outros que conhecíamos,
de outros casos semelhantes. O dirigente, como anunciou, iniciava a preparação para a abertura, pedindo um recolhimento que já valia como poderosa concentração dada, sobretudo a disciplina e a capacidade mental demonstradas pelos aprendizes. Proferiu uma ligeira locução sobre a natureza dos trabalhos de vibrações, reiterando instruções anteriores e reafirmando como os trabalhadores do plano espiritual necessitavam, para a realização de suas tarefas de assistência, principalmente nas esferas inferiores, daquele imenso cabedal de fluidos e ectoplasma que ali se formava. Referiu-se, em seguida, às fraternidades do espaço que mantinham ali contingentes seus devidamente especializados, como preciosa colaboração aos trabalhos da casa e convidando por fim a assistência a fazer-lhes a saudação devida, cantando a prece dos aprendizes. E, no silêncio profundo reinante soaram, então as notas do acompanhamento melodioso e as comoventes palavras da prece. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo. És a paz e a esperança. És a luz que não se apaga. És o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos, os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Enquanto o canto se evolava numa poderosa vibração de fé, víamos como o ambiente trepidava de fluidos e se acendia de luzes multicores e como do alto, uma verdadeira chuva de pétalas de flores caía como uma dádiva e uma bênção reconfortante, que era absorvida por todos. O dirigente deu a sessão por aberta e anunciou seu prosseguimento. Vibrações especiais pela paz do mundo, para os criminosos e deserdados, para os incrédulos, para os lares desajustados, para os trabalhadores honestos, para os desviados do caminho reto na trama terrível do mundo material. Era como um fogo de artifício, as vibrações coloridas dali partindo em todas as direções, entremeados de raios multicores. Em seguida foram feitas as ligações com os planos superiores e o dirigente solicitou o apoio espiritual de Jesus para o prosseguimento, na pessoa do orador da noite, a quem passou a palavra, declarando encerrada a primeira parte da reunião. O orador levantou-se e permaneceu silencioso alguns momentos, fitando a assembleia, como a querer gravar na memória seu aspecto alentador e respeitoso. Depois, iniciou, saudando e explicando que assumira o compromisso de realizar um curso rápido sobre assunto de sua escolha e que, para não interferir ou antecipar matéria de programa ainda não executado, preferiu fazer um retrospecto da evolução da humanidade terrestre desde os tempos primitivos até os nossos dias, matéria já selecionada na escola mas, a qual tinha a esperança de acrescentar detalhes não revelados, trazendo subsídio novo e, assim, tentando emprestar ao seu trabalho alguma utilidade no campo do esclarecimento doutrinário. Com esse preâmbulo simples e modesto, desde logo captou a simpatia do auditório e vimos bem como os pensamentos, concordantes e amorosos, de todos os lados do salão, convergiram para ele. E então iniciou sua dissertação, expondo a matéria, parte da qual motivou a publicação deste livro, num resumo que transcrevemos com mais amplos detalhes, para mais fácil entendimento. 5. Civilizações remotas. Os primeiros agrupamentos humanos tiveram lugar em dois continentes desaparecidos há milênios e cuja existência é até mesmo contestada pela história contemporânea, a saber, a Lemúria, ao sul da Ásia onde, como já sabemos, encarnou a terceira raça, a única verdadeiramente autóctone, porque foi a primeira a habitar a Terra, tendo recebido na tradição espiritualista a denominação de pré-selenita, porque existiu antes que a Lua surgisse como satélite do planeta. A Atlântida, situada no Oceano Atlântico, entre a Europa, África e América atuais, onde encarnou a quarta raça, já mais evoluída,
apresentando a constituição humana já completada, tanto na forma física como na psíquica. Em relação aos lemurianos não se pode falar em conhecimento religioso propriamente dito, porque não existia. Os seres humanos naquelas remotas eras estavam ainda na fase constitutiva de si mesmos, apurando e consolidando as formas do corpo físico e, somente em circunstâncias especiais críticas, ante a fúria dos elementos naturais desencadeados quase que permanentemente, voltavam-se para a ideia de um poder invisível maior que aquele que tinham sob as vistas, ao qual pudessem atribuir a criação do mundo. No continente, assolado ainda, no primeiro período que durou milênios, por erupções vulcânicas generalizadas e intempéries marítimas e aéreas, o maior esforço do espírito missionário protetor da raça que ali desceu, foi de preservar o homem, ensiná-lo a defender a vida e os meios de alimentar-se, aliás bastante precários porque as águas invadiam as terras constantemente em quase todas as partes, agasalhar-se em lugares altos, no interior de montanhas, agrupar-se formando tribos, num simples esboço de organização social primária. No segundo período, quando o afastamento das águas permitiu a descida para as planícies, o trabalho do missionário que veio depois foi, sobretudo, fixar o homem à terra, guiá-lo para a vida pastoril, da qual não passou, aliás, até o fim da vida do continente. Esse continente desapareceu após terem os homens desenvolvido, em um grau inicial, a consciência e a capacidade de raciocínio. Remanescentes desse povo ainda existem na Índia, na África, na Austrália e na Polinésia, mas sempre em estado primitivo, incompatível com a civilização do planeta, povos bárbaros que, em matéria de religião, ainda se encontram na fase primária do totemismo. Os homens da civilização atlante adoravam o sol e os astros, os animais e a natureza em todas as suas manifestações, formando cultos politeístas, que os protetores espirituais da raça toleravam até certos limites, conquanto já houvesse, nos santuários e nos templos, organizações sacerdotais que rendiam culto a um Deus único, Atman, o grande espírito, como fruto do trabalho dos missionários que ali encarnaram por 2 vezes, a saber, Anfion, que criou a fraternidade dos profetas brancos, e Antúlio, muito depois, que fundou escolas de sabedoria em vários lugares. Os atlantes multiplicaram-se formando uma comunidade de nações poderosas e estabeleceram colônias, sobretudo no leste, as quais, após o desaparecimento do continente, desenvolveram-se e expandiram-se com o afluxo dos refugiados, sobretudo na zona do atual Mediterrâneo, ao norte da África e ao sul da Europa, formando os núcleos de vários povos antigos como, por exemplo, os portucalenses, iberos, celtiberos, vascos, geriontes, os quais, mais tarde, mesclados com os pelasgos, gregos, concorreram à formação da Europa atual, como também deram raízes etnográficas aos berberes, tuaregues, líbios, núbios e etíopes. A transferência para o Mediterrâneo dos arquivos referentes às conquistas dessa civilização nos campos da ciência e da religião são, em forte resumo, o tema fundamental deste livro, que também visa recapitular e complementar conhecimentos constantes de outras obras de pré-história publicadas pelo autor, Almas Afins e os Exilados da Capela. 6. A morte de um continente. Nos últimos tempos da Grande Atlântida, degenerara de tal forma a utilização dos conhecimentos espirituais, que a crença em um Deus único ficou obscurecida pelas práticas da magia negra, pelo culto dos deuses mitológicos e pelos interesses de ordem puramente material. O surto de mediunidade que naquela época houve como, na Palestina, séculos depois, com Jesus e, em nossos dias, com o Espiritismo, não atingiu a sua meta e desviou-se para caminhos de perdição. Nenhuma atitude se tomava, nenhuma decisão, não se empreendia uma viagem, nem se montava um lar, ou um corpo se amortalhava,
sem audiência prévia de sacerdotes, magos, adivinhos, feiticeiros e necromantes. Os ódios se multiplicavam, como as ambições mais desvairadas, pelo uso imoderado dos poderes das trevas. Disputas intermináveis entre famílias e tribos, assassinatos e vinganças pessoais ocorriam por toda parte. E por fim os povos das diversas províncias passaram a aniquilar-se em guerras de extermínio, por influência desses poderes terríveis e aniquiladores que visavam, como sempre, desviar os homens dos caminhos retos da evolução espiritual. Os sacerdotes do Deus Supremo, no silêncio dos seus templos suntuosos, julgavam-se impotentes para impor novos rumos às multidões e muitos deles ficaram, mesmo, mancomunados com essas forças de corrupção. Eram os guias legítimos e espirituais do povo que cegamente sempre os obedecera, mas quando se deixaram dominar por essas forças, entraram a competir uns com os outros pela posse de poderes sempre maiores e assim se entregaram definitivamente às algemas das trevas. Desprezando as advertências do plano espiritual, lançaram-se também à prática de atos condenáveis, que abriram caminho à conquista dos templos pelas forças das trevas. E quando, enfim, crescendo o perigo, quiseram voltar atrás, já não o puderam fazer, verificando, ao mesmo tempo, que sua influência sobre o povo havia desaparecido. E o terror aumentou ainda mais quando constataram que o intercâmbio com o plano espiritual se deslocara das esferas da luz para as das trevas e que, na realidade, haviam se transformado, eles mesmos, em agentes dessas forças. O epílogo dessa situação desesperada foi o afundamento do grande continente, de cujos habitantes 60 milhões morreram no mar, alguns milhares alcançaram as terras que se elevaram a oeste na América, formando os povos maias, astecas, toltecas, incas e outros. Parte alcançou a região norte do globo, francamente habitável e mais tarde transformada em zona glacial por efeito do desvio do eixo da Terra. Parte refugiou-se nas colônias atlantes já existentes, a leste, como já vimos, e a última parte, a mais sã, salvou-se, incólume, na província centro-oriental do continente, que não submergiu e que veio a formar a pequena Atlântida. No afundamento do grande continente um enorme cometa entrou na atmosfera do globo provocando erupções vulcânicas, abrasamentos, incêndios, maremotos, atraindo massa oceânica de água a alturas de centenas de metros sobre o nível normal, conforme consta da tradição egípcia antiga, denominada a mito de Tipon e da grega, do Faetonte. O cataclismo Atlante atingiu também parte do sul do continente americano, provocando o levantamento da Cordilheira dos Andes com tudo quanto havia à sua superfície, como demonstram de forma concludente ruínas de cidades como, por exemplo, as de Tiahuanaco, que ainda hoje existem em pontos quase inacessíveis da cordilheira, no Peru e na Bolívia. É fora de dúvida que a aproximação de qualquer astro pode produzir catástrofes e, com a aproximação maior desse cometa, que invadiu a atmosfera da Atlântida, inúmeros fenômenos desastrosos se verificaram, culminando com o afundamento. Segundo cálculos de autores respeitáveis, basta que um cometa, por exemplo, se aproxime a menos de 5.000 quilômetros da superfície da Terra para esvaziar os oceanos e projetar suas águas sobre as terras, em ondulações de mais de 4.000 metros de altura, que bastam para cobrir montanhas. Como demonstração do poder atrativo da massa dos astros basta dizer que em 1835 o cometa Lei aproximou-se perigosamente da Terra. O diâmetro de sua cabeleira media 560.000 quilômetros, enquanto o da Terra não passa de 12.000 quilômetros. Com estes números bem se pode imaginar a influência que a massa do cometa pode exercer sobre as terras e as águas do nosso globo, desde que ultrapasse essa distância calculada. Em sua outra visita, em 1910, que muitos homens idosos de hoje lembram-se de terem presenciado, conservou-se mais distante, mas,
Mesmo assim, aterrorizou muitas regiões do globo. Por outro lado, a crosta da Terra é extremamente delgada, não passando de 60 quilômetros de espessura, o que corresponde a 1/100º do raio terrestre. Guardadas as devidas proporções, a crosta compara-se a uma tênue casca de ovo sendo, portanto, suscetível de romper-se com a queda em sua superfície de partículas cósmicas que, periodicamente, sobre ela se projetam, muitas vezes abrindo crateras enormes, de centenas de metros de diâmetro e profundidade, por pesarem milhares de toneladas. Um aerólito caído na Sibéria em 1908, foi visto a uma distância de 600 quilômetros, ouvido a 1.500 e provocou tamanho deslocamento de ar que derrubou homens, animais e prédios, num raio de 700 quilômetros do ponto de queda. Na Atlântida, nas duas vezes, foi o que aconteceu, isto é, essas duas ordens de fenômenos produziram cataclismos fatais, mas não por acaso, como é óbvio, mas como programação do plano diretor cósmico, visando o afundamento do continente e o extermínio de grande parte daquela humanidade, pelos motivos que estamos expondo. Efetivado, pois, o primeiro afundamento e localizados os seres remanescentes nos pontos a que nos referimos, o tempo transcorreu e a vida retomou seu curso, apagando as lembranças, as emoções e o terror coletivo gerado pela catástrofe, e a pequena Atlântida sobrevivente floresceu e, por sua vez, tornou-se o habitat de um grande povo, do mesmo povo, que se refez como nação, tornando-se também poderoso e influente no mundo do seu tempo. A tradição grega. Falando sobre a Atlântida, não se pode deixar de fazer referências ao genial mestre grego Platão, discípulo de Sócrates e precursor do cristianismo que, nos seus famosos diálogos de Timeu e Critias, oferece interessantes detalhes a respeito, dizendo que Solon, o legislador de Atenas e um dos 7 sábios da Grécia, mais ou menos no ano 600 a.C. viajou para o Egito e esteve em Sais, cidade situada no delta do Nilo, que havia sido capital do faraó Meas, o Amasis dos gregos, rei da 26ª dinastia, cidade essa construída pela deusa Neite, em cujo templo esteve se instruindo. Em conversa com os sacerdotes desse templo soube que, para os lados do ocidente, havia uma grande nação, de clima ameno e estável e onde não havia inverno. Suas costas marítimas possuíam formações rochosas de várias cores e sua religião era o culto do Sol e de Poseidon, deus grego do mar e o Netuno dos romanos. Na capital Poseidonis, a cidade das Portas de Ouro, havia grandes praças das quais irradiavam ruas largas e grandes canais em perfeita simetria. As fortificações ao seu redor eram cobertas de folhas de cobre e de oricalco, metal brilhante como ouro, como também os templos e palácios. Uma estátua altíssima, no templo principal, representava Poseidon dirigindo 6 cavalos alados e, por fora, era rodeado de estátuas de ouro e marfim representando os reis e as rainhas atlantes. Poseidonis era edificada sobre as encostas de 3 montes que correspondiam às 3 pontas do tridente do deus e defendida por 3 ordens de fossos e altíssimas muralhas. O governo era teocrático, isto é, seus chefes eram representantes do deus, o mesmo sucedendo com os sacerdotes, cujos poderes eram ilimitados. O primeiro rei desse povo foi Atlas e tão considerável era a importância dessa nação que criou-se, mais tarde, o mito de Atlas, o deus filho de Júpiter, que sustentava o mundo nos ombros. Estes foram, entre outros, os dados fornecidos pelos sacerdotes de Sais, baseados em manuscritos que declararam possuir. Cálculos posteriores davam à pequena Atlântida superfície de 204.880 km². Para muitos, estas informações não têm valor histórico, mas é certo que Platão possuía alto senso de justiça e sabedor,
E também é certo que os egípcios descendiam dos atlantes oriundos de suas antigas colônias do norte da África. 7. O Mosteiro de Aztlã. Vários milênios haviam passado desde o afundamento do grande continente e, na pequena Atlântida, a vida se tornara, aos poucos, uma reprodução exata do que fora a antiga nação, o mesmo povo, os mesmos vícios, os mesmos instintos de violência, dominação, as mesmas mortais ambições de predomínio material que pressagiavam, em consequência, o mesmo fim doloroso e inglório. Em um promontório alcantilado sobre o oceano, na costa oriental, ponta granítica nua de vegetação, que avançava 2 quilômetros sobre as águas revoltas e onde o sol concentrava livremente seus ardores, erguia-se uma sólida e majestosa construção de 3 corpos sobrepostos. O aspecto geral era o de uma pirâmide truncada no vértice, com um grande terraço aberto para o céu, em um de cujos lados se erguia um altar de pedra rústica de pequena altura ante o qual, 2 vezes por dia, os sacerdotes faziam as cerimônias do culto ao sol. Vindo-se do continente, através de uma larga avenida pavimentada de pedra, percebia-se que a edificação se projetava sobre o mar, na extremidade de uma península. Era o Mosteiro de Aztlã, o templo mais famoso e respeitado do país, construído sob a inspiração de Entulho, um missionário sacrificado, que encarnava as aspirações religiosas do povo mais evoluído diretamente ligado aos emigrantes caprinos. Nos últimos tempos, a vida do mosteiro começou a ressentir-se de um mal-estar indefinido, de uma ansiedade cuja causa a maioria dos sacerdotes e servos ignorava, nos gestos, nos olhares, nas palavras, algo de incerto, flutuante, existia, vibrava no ar, alterando a rotina da vida comum como se pairasse na atmosfera um terror, uma ameaça indefinida, mas sentida por todos e jamais localizada. E aqueles que iam à cidade próxima, a passeio ou a serviço do mosteiro, também percebiam nos olhos da multidão e nas suas atitudes, as mais simples, os mesmos sinais dessa ansiedade inexplicável. Os magos adstritos à governança do país perceberam estranhos fenômenos no céu como, por exemplo, um pequeno astro, dos mais próximos e que servia de satélite, que começou a aumentar de brilho de forma inexplicável, ao mesmo tempo em que corriam notícias de tremores de terra em vários pontos do continente. As chuvas foram cessando e aumentando o calor, iniciando-se um período de secas terríveis, ao mesmo tempo em que as fontes de água públicas e particulares começaram a diminuir a olhos vistos. E então surgiu no céu um cometa que se aproximava crescendo de volume e de brilho com extrema rapidez. Surgiu na constelação de Câncer e em poucos dias ocupava mais da metade do céu, enchendo de um fogo rutilante, enquanto o astro satélite, que havia desaparecido, explodiu no espaço, projetando enormes fragmentos sobre a terra e o mar. E, à medida que o cometa crescia de vulto, o oceano ficava cada vez mais encapelado, parecendo saltar do leito imenso. O grande rio que atravessa a região, de norte a sul, foi também decrescendo rapidamente de volume, e ventos ásperos sopravam rente ao chão, vindos de sudoeste, levantando detritos e cobrindo vastas áreas como um nevoeiro fechado de pó causticante. Quando os sacerdotes, no cimo dos terraços, realizavam à tarde o culto ao Deus Sol, tradição jamais quebrada, o disco solar se mostrava sangrento, hostil, aterrorizador e, nas manhãs, quando se levantava no horizonte, para o lado do mar, notavam como ele tinha uma cor amarelada de uma luz mortiça e queimava como fogo. E quando o rio ficou reduzido a um filete pútrido e as últimas fontes secaram em todo o país, sobrevieram o terror e o desespero, e as multidões convergiram para o mosteiro, comprimindo-se na larga estrada fronteira, enchendo-a de ponta a ponta homens, mulheres, crianças, famintos, sedentos, sujos, desvairados, acossados pelo desconhecido,
pelas moléstias que já se espalhavam por toda parte, sem remédio ou possibilidade de socorro, morrendo centenas deles por dia. Como um rebanho amedrontado assediavam o grande templo para ouvir a verdade da boca dos sacerdotes e receberem orientação e socorro. Mensageiros vindos de lugares distantes informavam que o país inteiro estava atingido pelos mesmos acontecimentos nefastos, e não havia lugar algum onde pudesse alguém refugiar-se para se livrar daqueles males. Em Poseidonis, a grande capital, o pânico se dera ainda mais cedo. Lavravam a fome, a doença, o terror e a morte. Ali também o templo do Deus Sol estava repleto de Enote e os sacerdotes, impotentes até mesmo para sossegarem o povo, explicando o que ocorria, fugiam disfarçados para lugares ermos, para se salvarem da fúria das multidões. As oferendas aos deuses eram inúteis e o disco de luz estava ficando quase invisível sob a cortina espessa de nuvens avermelhadas, que o afogueamento da atmosfera impedia de transformar-se em chuva, e abrasavam como fogo, na terra e no céu. O solo estava rachando em inúmeros lugares e das fendas abismais subiam vapores espessos, sufocantes, que se volavam para os céus, tornando-o cada vez mais baixo, aumentando assim enormemente o peso da atmosfera, fazendo a respiração ficar cada vez mais difícil e angustiante. Um pó quente e cáustico entrava pelas narinas e pela boca matando por asfixia, enquanto o oceano enfurecido precipitava-se para dentro das terras destruindo as colheitas, o gado, as águas potáveis acumuladas em baixios e todos os demais meios de subsistência. Tempestades aéreas crivadas de relâmpagos golpeavam a terra de forma súbita e de curta duração, e chuvas torrenciais carreavam da atmosfera toneladas de detritos e pó vulcânico projetando-os sobre os campos, as ruas, as casas, formando uma lama mortífera e repugnante que, em alguns lugares, atingia metros de altura na extensão de quilômetros. E nas praias todos viam como as ondas rugiam ameaçadoras, precipitando-se em monstruosas vagas sobre as escarpas mais altas, submergindo tudo o que encontravam pela frente. Assim o recurso da pesca também desaparecera pela fúria ininterrupta das águas, e a fome levava os homens a cavar o chão em lugares mais afastados, onde as árvores ainda não haviam secado, para devorarem as raízes, já indiferentes aos animais ferozes que, aos bandos, galopavam pelos prados e florestas desfolhados. E, por fim, desvairados disputavam também ferozmente entre si, matando-se uns aos outros nas ruas e nas casas, para saciarem a fome. Mas ainda estava longe o desfecho de tanta calamidade. Em toda a vasta região assolada, desfeitos os laços da disciplina, da ordem e da autoridade de governo, passou a reinar a mais franca anarquia, o mais terrível salve-se quem puder. E as cidades se despovoaram e os campos ficaram entregues à fúria das multidões desesperadas e famintas. E não havia para quem apelar. Foi quando então se lembraram de realizar, por si mesmos, preces coletivas, o que passaram a fazer ao ar livre, imprecando aos deuses, invectivando-os, pedindo socorro, blasfemando e amaldiçoando-os por não terem resposta, já desesperançados e quase sem forças para abrir a boca, enquanto inúmeros outros, com suas mulheres e seus filhos arrastados pelas mãos, e velhos quase conduzidos às costas, caminhavam firmes para dentro do mar, enfrentando os altos vagalhões em busca de uma morte menos dolorosa. Todavia, em toda a vasta região existia ainda um refúgio que se mantinha de pé, incólume, funcionando mais ou menos como de costume, atendendo a todos dentro dos limites do possível, oferecendo consolo da orientação e dos conselhos sensatos e viáveis, chamando a atenção para o significado espiritual e punitivo dos acontecimentos, e recomendando o abandono dos falsos deuses, a volta para o Deus Supremo, cuja misericórdia era infinita, era o mosteiro de Aztlã. Apesar de assediado dia e noite pela multidão ululante,
surdo e insensível a qualquer advertência e incapaz de qualquer sentimento de conformação, ainda reinava ali, dentro das altas muralhas de pedra escura, relativa à ordem e disciplina. Dias antes, quando esses acontecimentos entraram em fase de agravamento, o grande gongo fora vibrado de manhã, 3 vezes seguidamente, após o culto matinal ao Deus Luz, que tinha lugar quando o disco iniciava seu giro, emergindo sobre as águas no horizonte longínquo. Um toque de gongo comumente bastava em situações normais para a convocação de sacerdotes, auxiliares, noviços e servos, ao grande recinto central cavado na rocha viva da escarpa, mas aquele apelo feito 3 vezes seguidas naquela manhã, conquanto dependesse ainda da confirmação final de praxe, encheu a todos de angustiante expectativa. Compreendiam, ou melhor, sentiam que algo importante, decisivo, iria acontecer. E o sinal de confirmação veio logo, à hora da prece vespertina, quando o disco se encobria por detrás do maciço majestoso do apoteque. Todos viam a chama bem visível do achote, tremulando ao vento, no topo da torre central e se dirigiram ansiosos, sem mais delongas, para a cripta do templo. Era um amplo recinto em forma de meia-lua, escavado na rocha dura, sobre a qual estava edificada a parte central do mosteiro. Acompanhando o semicírculo havia dezenas de assentos, também escavados na rocha, como nos anfiteatros, uns acima dos outros, acompanhando o aclive do chão, que subia no sentido das paredes exteriores e, no sentido oposto, desciam para uma plataforma larga, equidistante das extremidades opostas da meia-lua. Nessa plataforma viam-se também assentos amplos escavados nas saliências das rochas, e aos lados, embutidas nas paredes, escavações superpostas em prateleiras, para a guarda de apetrechos destinados ao culto e vestuários utilizados pelos sacerdotes. O assento central estava vazio, mas, sobre a plataforma, já se encontravam vários sacerdotes oficiantes do templo. Correndo os olhos pelo amplo recinto, via-se que já se achava lotado, muitos dos presentes se acotovelando, de pé, pelos cantos e pelos vãos livres entre os assentos. Havia uma expectativa muito intensa, que a todo instante aumentava, criando uma atmosfera vibrante, angustiosa, opressiva, que somente decaiu quando o mais idoso dos sacerdotes presentes tomou a palavra. Era Anco, o encarregado dos arquivos, respeitado pela sua bondade e sabedoria. Assim como vós, meus irmãos, também fomos surpreendidos pelos chamados insistentes do venerável Garão sacerdote, senhor deste templo. Sabemos que a situação do país é grave, muito grave, mas ignoramos as razões desta convocação fora do comum. Aguardemos com calma e confiança a sua respeitável presença, que não deve tardar e, enquanto isso, formulemos nossas preces ao Senhor da Luz para que o destino do país e do povo não sejam de infelicidade maior. Ainda soavam suas últimas palavras quando, de uma fenda da parede da rocha, que servia de entrada para o recinto, surgiram 2 majestosas figuras que se dirigiram diretamente para o centro da plataforma. Ambos quase da mesma estatura, elevado e imponente, longas barbas cobrindo o peito, com turbantes brancos de pontas caindo para as costas, túnicas brancas descendo até os tornozelos e, sobre o peito esquerdo, uma estrela dourada de 5 pontas, o emblema do sol. À frente vinha Morevana, o senhor do templo, precedendo Astério, o chefe supremo da comunidade religiosa e cuja vida, naqueles dias tristes, era a de um nômade, percorrendo incessantemente o país de extremo a extremo para orientar o sacerdócio e o povo sobre o culto verdadeiro que, nos últimos tempos, estava se extinguindo nos meandros sombrios e impuros dos cultos amaldiçoados. Enquanto passavam, os sacerdotes menores abriam espaço e se mantinham inclinados, braços estendidos para baixo, mãos sobre os joelhos, na atitude de alto respeito devido aos reis.
Logo em seguida todos os braços se ergueram para o alto, acompanhando Morevana, quando este iniciou a sua invocação. Senhor Supremo, luz do mundo, venerável doador da vida, eis-nos aqui prostrados a teus pés, escravos de tua soberana vontade, prontos a obedecer no que ordenares. Vemos, Senhor, que os elementos naturais,